Doutor Edson, que satisfação de ter aqui no Propacast. Para mim, uma honra a gente estar começando o nosso projeto, né, e trazer um médico que faz a diferença de verdade na vida das pessoas. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer, Alexandre. Eu fico honrado com o convite, muita satisfação em estar aqui hoje. Que legal. Então, a nossa ideia do Propacast é sempre trazer personalidades, né, que vão falar na área da saúde, e o senhor como um grande, eu não vou te chamar de senhor, porque aqui nós já temos uma diferença aqui, né, que estamos nos extremos do Rio Grande, né, Exato. O Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, né, doutor? Exato. O que fez o senhor chegar aqui nos Pagos do Sul, doutor? Pois é, muito de objetivos profissionais me trouxeram aqui, então eu trabalhando nessa área que eu atuo hoje na medicina, tive uma oportunidade muito boa de emprego, de conseguir trabalhar aqui numa clínica que me dava a capacidade de exercer mesmo essa medicina funcional integrativa, que é a medicina que eu atuo, e com isso vim aproveitar essa oportunidade de trabalhar aqui em Porto Alegre. Ficou quanto tempo aqui no Rio Grande do Sul? Aproximadamente um ano. E já aprendeu a tomar chimarrão, doutor? Olha, algumas pitadas. Que legal. E lá você é do Rio Grande do Norte, ficou lá, como é que chegou a medicina para você? Como é que, de menino até decidir ser médico, como é que foi? Você é jovem, né, doutor? Sou jovem, uma pessoa jovem. Então, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade pequenininha lá, chamada Almino Afonso, 4.000 habitantes, bem pequenininha, meio do sertão ali, 350 quilômetros de Natal. E desde criança eu ouvia do meu pai, você vai ser médico, eu vou trabalhar para isso. Nossa. Então era uma coisa que ele colocou na cabeça dele. A gente vive uma família bem humilde e ele me garantiu estar na escola na infância para isso. Então eu cresci com isso na cabeça. Eu era um aluno que estudava muito, tinha as melhores notas na sala e lá eu sempre tinha essa visão. Quem é mais estudioso, quem é mais inteligente vai ser médico. Sim. Então fui levando isso, gostei da ideia com o passar dos anos e fui buscar esse sonho, esse objetivo. Então fui sair da minha cidade pequena, fui em busca do sonho e consegui bolsa de estudos integral para poder fazer medicina e consegui esse objetivo que foi um marco na família, primeiro médico da família. Nossa, imagino, que honra, que honra. Sair de uma cidade tão pequena e aí foi concluir os estudos em Natal mesmo. Aí fiz faculdade em São Paulo, Santos e São Paulo, e quando terminei a graduação de medicina, falei, eu vou trabalhar onde? Então, o mais próximo que eu consegui da minha cidade, pensando também em objetivos maiores, foi Natal. Aí eu voltei para Natal. Foi a primeira vez, inclusive, que eu fui morar em Natal, foi depois de terminar minha faculdade de medicina, e passei os últimos 10 anos lá. Tá. E aí tem clínica lá, voltando para Natal, o senhor atende lá os seus pacientes lá? Isso, tendo presencial lá em Natal, tem uma clínica que eu atuo. Sou professor universitário lá também, sou professor da Universidade Federal, então é um vínculo que eu vou voltar, né, reassumir. E atendo o Brasil inteiro também online. Então isso é um bônus que a pandemia trouxe, né? Algumas coisas que a pandemia trouxe para a medicina foi a possibilidade de atendimento online, e hoje podemos atender o Brasil inteiro dessa forma. E qual foi o momento assim que o senhor percebeu que o senhor deveria se aprofundar nessa área tão específica, né? Que a gente vai falar que o doutor tem um olhar para a medicina, né? Que é bastante peculiar. Em que momento o senhor se preocupou com a saúde mental e sexualidade e os efeitos colaterais dos medicamentos para os homens? Olha que interessante, né, Alexandre? Pode ver que sempre vai ter um aspecto pessoal nas coisas. Então, durante a minha vida, eu tive muita queda de cabelo. Então, eu fui usuário de muitos anos de um remédio chamado finasterida. E esse remédio, ele me mudou de algumas formas. E eu nunca consegui entender, passei muito tempo para entender essas mudanças. Então, eu comecei a me sentir uma pessoa diferente. E somente depois de muito tempo, eu fui começando a fazer algumas associações e começar a relacionar isso. Então, eu percebia, sim, mudança na libido, eu percebia mudança no humor. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Então, fui estudando, aprofundando, até que hoje é uma coisa que eu atendo e tenho uma expertise muito grande, porque é uma coisa que eu estudo praticamente todo dia. A finasterida, ela é um medicamento para queda de cabelo. E aí o senhor está me dizendo que a finasterida ela acaba tendo efeitos colaterais que a gente nem imagina.
Pois é, o que tá lá na bula, que ela ficou famosa, inclusive as pessoas têm um pouquinho de medo, é lá a tal da disfunção erétil. Uhum. Que na bula também diz que é 2%. Na prática a gente vê que é um pouquinho mais. Mas ela tem muitos outros efeitos, que no Brasil são poucos conhecidos, né, mas ela tem uma série de outros efeitos, principalmente cognitivos. Então há relatos de problemas graves relacionados a isso. Meu Deus do céu. E quais são os valores ou princípios, né, que o senhor, ao identificar isso, disse, eu vou levantar essa bandeira e vou difundir mais esse conhecimento, né, disseminar esse conhecimento? Em que momento que o senhor se deu conta disso? Foi no uso pessoal, no acompanhamento pelos pacientes? Alexandre, sabe o que eu comecei a perceber quando eu vi pacientes usando e tendo os efeitos? Essas pessoas começam a se sentir de uma forma tão mal que isso destrói elas, destrói o relacionamento delas. Então, quando isso começa a mexer com essas bases, porque assim, nós temos que defender algumas coisas na vida e seguir alguns princípios. Então, a gente deve honrar a Deus primariamente. Com certeza. Segundo, a gente tem que honrar a família. E o que eu percebo, inclusive, que esse ponto começou a ser muito prejudicado na saúde das pessoas. As pessoas começam a se sentir de uma forma tão ruim que essa base começou a ser desestruturada. Então, pacientes trazendo esses relatos, relacionamentos ruins, separações, problemas conjugais diversos. Às vezes a pessoa, pensando que é um problema dela, ela vai em busca de soluções mirabolantes que acabam, destroem relacionamentos. Porque jamais consegue fazer a associação que um medicamento para queda de cabelo pode causar, inclusive, esse embotamento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, que eu fiquei curiosíssimo com isso. Pois é, olha que interessante, né? A finasterida e a dutasterida, que são dois medicamentos da mesma classe, assim como outros, existe uma classe de medicamentos que é usada curiosamente para a depressão, que também causa esse embotamento. Ou seja, o que é embotamento? Esse embotamento que a gente chama de embotamento emocional. As pessoas, elas perdem os extremos das sensações, dos sentimentos. Então elas não sentem-se muito tristes. O antidepressivo, eles tiram essa tristeza extrema. Sim. Só que também tira a felicidade extrema. Então as pessoas, elas perdem esses extremos dos sentimentos e ficam ali no limbo. Nem para menos, nem para mais. Só que aí, junto disso, vem mais outras coisas. Então são pessoas que perdem a vontade, às vezes, de fazer as coisas. Ela entra num estado que tanto faz, tanto fez. Perde a energia, não consegue iniciar projetos, começa a procrastinar demais. Então aí é uma cascata infinita de coisas. O senhor sabe que eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas, e a coisa mais evidente hoje em dia é isso, né? Essa falta de senso de realização, essa falta de energia para começar. E a palavra-chave hoje em dia é procrastinação, como se fosse uma coisa que vem de fora, né? Mas na verdade está dentro e pode ser potencializada por um medicamento. Pode ser potencializada por um medicamento. Meu Deus. O senhor sabe que a gente falou que o senhor estaria aqui, eu recebi várias perguntas, e como são perguntas, inclusive, de colegas médicos seus, né? São muito... Eu vou ter que acompanhar aqui para não deixar nada de fora. Mas antes da gente entrar no assunto mais sério, doutor, eu gostaria que o senhor dissesse para nós assim, um conselho simples, baseado em tudo que o senhor já viu na medicina, para quem cuida da própria saúde. Qual seria o conselho, assim? Então, Alexandre, o que a gente não pode descuidar jamais é trabalhar algumas bases, alguns princípios que vai servir para tudo. Alimentação saudável. Quando exageramos em açúcares, em processados, em alimentos que não são alimentos, não são comidas de verdade, isso vai trazer um prejuízo para a nossa saúde como um todo. Tem vários desses sintomas, por exemplo, que a gente fala. Atividade física, nós não somos seres que fomos feitos para ficar parados, sedentários, em cima de uma cadeira, então temos que nos movimentar, se exercitar. Então esse é outro princípio básico. Desenvolvimento da espiritualidade. Seres que não buscam esse desenvolvimento espiritual, eles vão ser seres que vão estar sempre nesse estado de falta de autorrealização. Vai estar sempre faltando alguma coisa. É interessante que muitas pessoas, às vezes, elas dizem que não. Ah, eu não tenho isso. É porque não chegou no momento. Vai ter. Vai chegar lá. Né? Um sono adequado, um sono de qualidade. Sem sono a gente não é gente. Né? E saber lidar com essa situação de cada dia pior, que é o manejo do estresse. Isso vai acontecer cada vez mais. Só que muitas pessoas não sabem lidar com isso, é doença. Então, são esses pilares que eu considero para a vida saudável.
Eu sempre entendi que o estresse ele é altamente necessário. Para qualquer tipo de realização, eu preciso de um estado alterado do meu ser para poder potencializar isso. Quando a gente vivia lá na savana africana, isso era necessário para ir lá e matar o bicho. Exato. Só que hoje, o que a gente diz? Tem que matar um leão por dia. Na savana africana não se matava um leão por dia, era um a cada 15 dias e ficava se comendo aquilo, né? Então o fato da constância desse estado de alerta é que traz a doença, né, doutor? Exatamente. Então, para a gente ir para um tema mais específico, doutor, e entrar na sua área de estudo, né? É um assunto sério, mas ao mesmo tempo pouquíssimo discutido, né, doutor? Os efeitos persistentes da finasterida e dos antidepressivos. E para começar, doutor, quais são os medicamentos, se o senhor pode falar, né? Quais são os nomes mais comuns, né, que as pessoas vão encontrar nas farmácias, muitas vezes se automedicando? Exatamente. Então, por exemplo, os medicamentos de queda de cabelo, eles não precisam de receita. Você consegue chegar na farmácia e comprar uma finasterida, uma dutasterida da vida. Então, assim, medicamentos que têm um potencial gigantesco de colaterais e as pessoas conseguem comprar sem receita. Os nomes famosos da finasterida é o Finalop, nome comercial da marca que patenteou. A dutasterida tem o Avodart também. E tem uma classe específica de medicamentos que são usados para depressão que podem trazer sintomas semelhantes. E aí existe a fluoxetina, a paroxetina, que é o famoso Pondera, existe a sertralina, que é o Zoloft, existe o escitalopram, entre outros. Então esses são só alguns. Então o senhor está dizendo que além da finasterida, os medicamentos para a depressão provocam esse estado de embotamento também e provocam mais depressão? Pois é interessante, porque assim, você não vai ficar mais deprimido. Teoricamente, o estado de depressão é aquele estado de tristeza intensa, onde muitas vezes você pensa até em cometer suicídio. Então é uma tristeza que você não consegue melhorar por nada. Isso é o estado de depressão. Quando você trata a depressão como antidepressivo, você vai tirar esse estado de depressão extrema. Mas se você, ao invés de ficar feliz, teoricamente, eu estou antidepressivo, então vou sair da tristeza para a felicidade. Você não vai sair para a felicidade, você vai sair com um estado neutro. Então você vai ficar neutro. Então você não consegue ter tristeza, mas não tem felicidade. Então o grande desafio de tratar a depressão é você conseguir um estado que a pessoa fique bem, saudável. Então muitas vezes os antidepressivos não entregam isso. Senhor, a gente poderia dizer que essa pessoa perde a conexão com o futuro, as esperanças, né, as expectativas, porque é isso que traz felicidade, na verdade, né? A gente imaginar que um amanhã vai ser melhor do que hoje. E isso é tirado das pessoas. Exato. Então as pessoas usam um antidepressivo buscando encontrar uma solução para um problema que ela não enxerga naquele momento. Só que quando ela está em uso, aí que ela não enxerga a mesma solução, porque ela simplesmente começa a perceber que ela não está mais tão triste, mas se ela também percebe assim, tá, mas e agora? Então ela começa a viver no automático. Então ela vai no automático e não consegue mais enxergar tantos sonhos, objetivos, e muitas vezes o sonho que ela tem, às vezes, é largar o medicamento. Sim. Ela entra nesse estado, mas é difícil ela conseguir almejar coisas e trabalhar para coisas que tragam felicidade, muitas vezes. Essa classe de medicamentos, os ISRS, eles são os mais causadores desse tipo de... Exatamente, são os mais. Então os ISRS, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, esses medicamentos são os mais usados para a saúde mental relacionados à depressão, à ansiedade, a pânico, a toque. Então é uma classe muito usada. E eles têm o poder de agir na serotonina, melhorando a concentração de serotonina ali na fenda sináptica do neurônio. Só que isso traz um processo tanto neurológico como em outras coisas que vão trazer sintomas que podem ficar por muito tempo e às vezes até permanente no paciente. Então esse embotamento emocional e disfunções relacionadas à sexualidade. Então, olha que curioso, os pacientes desenvolvem até anestesia genital. Eles começam a ter uma dormência na genitália, ela fica insensível. Tem um autor que falou isso, você pode esfregar pimenta que o cara não sente. Porque
é um efeito colateral devido a uma cascata de alterações causadas por esses remédios. Então, alguns pacientes, mesmo suspendendo o uso da medicação, continuam por isso por meses, anos, pro resto da vida? Como é? Exatamente. Alguns pacientes permanecem por tempo indeterminado com isso. E a ciência hoje tem dificuldade de explicar isso. Então, existem várias teorias, eu fui a fundo nessas teorias para entender. Então, existem teorias que vão dizer que esses medicamentos, como um todo, eles vão trazer alterações em hormônios neuroesteroides, que falamos. Um mais famoso é a alopregnenolona, que é um hormônio que traz calma para as pessoas. Então, essa é uma alteração. Vão trazer alterações epigenéticas. Esse é um termo difícil de explicar, por quê? Não é genética, não vai mexer na genética da pessoa, mas vai mexer com como você expressa o gene. Então, eles têm a potência de mexer na expressão gênica. Por isso que o sintoma persiste às vezes. Eles causam alterações na microbiota intestinal, o eixo que a gente chama de intestino-cérebro, né, diretamente relacionado também. E eles causam um processo que a gente chama de, também é o termo complexo, down-regulation de receptores, ou seja, o corpo ele fica tão cheio de serotonina que os próprios receptores de serotonina eles somem. Então é como se você não tivesse. Então, e aí para voltar esse receptor é difícil às vezes porque acontece essa questão de alteração epigenética, então demora muito. E tem pacientes por causa desse combo de alterações, às vezes nem volta. Então é complexo demais e por isso que não existe, por exemplo, a intervenção simples. Porque é um combo de alterações. Mas quando tu me diz que não volta, não há um efeito, como é que eu vou dizer assim, um anti-efeito para isso, para que a pessoa volte à normalidade? Ele tomou pro resto da vida ou tem como reverter? Então, existem algumas formas de reverter e é isso que eu pesquiso hoje. Certo. Então, existem medicamentos que sim, vão trazer ali uma estimulação para que reverta esse processo. A grande questão é que a gente chama que essa intervenção ela tem que ser multimodal, ela tem que vir de várias frentes. Se você usar uma frente só, vou usar um medicamento para tentar reverter, não é suficiente. Então, você tem que mexer no intestino, tem que mexer na epigenética, tem que mexer na medicação. Então, existem várias maneiras de tentar reverter esse processo. E esses efeitos colaterais são minimizados nas consultas por aqueles médicos que prescrevem esse tipo? Ele diz, não é do medicamento? Como é que... Sim, muitas vezes, porque assim, imagina só, um paciente entrou no consultório do médico com depressão, e aí o médico passou um antidepressivo. E aí o paciente volta falando, olha, eu não tenho mais vontade de fazer sexo, estou me sentindo estranho, sem libido, estou me sentindo apático. Isso é da sua doença, né? Então, ele só vai acreditar que o paciente evoluiu da própria doença dele, não que é um efeito do medicamento. É muito comum os profissionais desqualificarem a queixa do paciente, às vezes associando ao próprio problema que ele já carregava de base. Então, por isso que muitos médicos não validam essas queixas e desqualificam muitas vezes, infelizmente. Então, um conselho para colegas seus médicos, né? Onde eles buscam esse tipo de conhecimento para que eles possam amenizar a dor desse paciente, né? Exatamente. Então, assim, primeiro é validar a queixa. Então, o paciente ele sempre vai dizer assim, eu não era assim, passei a ser assim, depois do medicamento. Então, tem que validar essa queixa. Então, será? E aí o médico ele tem que ser curioso. Todo médico tem que ser muito curioso, principalmente com a queixa. Eu acho, tem uma coisa que eu acho horrível na medicina, que é o paciente falar assim, doutor, eu experimentei um chá que melhorou minha diabetes. Primeira resposta que o médico tem a dizer é, mas isso não funciona, isso não tem evidência, isso deve ter sido um efeito placebo, né? Que é aquele efeito que o paciente acredita na melhora e tem a melhora ou faz um hábito associado com melhora. Com certeza esse médico nunca parou para estudar esse chá. Então ele já desvalida sem nunca ter parado para estudar. Então se o paciente fala assim, depois que eu comecei a usar esse remédio, eu tive tal sintoma, vai lá na base científica e relaciona. Esse remédio poderia dar esse sintoma? E está escrito que sim. Então se poderia, e tem base, estudos falando que sim, vamos aprofundar. Vamos ver se não tem. Então assim, existe hoje já síndromes reconhecidas por instituições internacionais. Tanto o FDA como a EMA, né, são as associações
americanas e europeias já reconhecem síndromes de sintomas persistentes pós esses remédios. E doutor, existem efeitos colaterais comuns nessas síndromes que são persistentes? Sim. No PFS e PSSD? Exato. Então, quais são essas síndromes? A PFS é a síndrome pós-finasterida, e a PSSD são os sintomas sexuais persistentes pós-ISRS, fluoxetina, sertralina, paroxetina, esses medicamentos. Então, essas síndromes têm em comum disfunção sexual. A disfunção sexual é o sintoma prioritário nesses casos. 100% dos casos vai ter disfunção sexual, seja de libido, seja de orgasmo, seja de ereção. Então, às vezes o cara tem ejaculação precoce, às vezes ele vai ter ejaculação retardada, às vezes ele vai ter disfunção erétil. Então, vai ter, às vezes, essa anestesia genital, essa alteração na sensibilidade genital. Então, eles vão ter esse sintoma em comum. Eles vão ter alterações cognitivas, então vão ficar mais ansiosos ou mais deprimidos. Vão ter essa apatia, que é essa total falta de vontade para as coisas. Vão ter lapsos de memória. O paciente fala, esqueci, memória não é mais a mesma. Entre outros sintomas, esses são os principais. Então, se o paciente apresenta esse conjunto de sintomas em pós-uso de medicamento, tem que pensar nessas síndromes. Na sua percepção, isso é uma minoria barulhenta? O senhor falando de 3 ou 4 pacientes que gritam muito? Ou isso são casos que são subdiagnosticados? Interessante, porque como mexe com uma queixa que é muito sensível, né, que é a disfunção sexual, os pacientes não costumam relatar. Tem estudos americanos que eles estimulam o relato. Nesse estímulo de relato, chegou-se a trazer dados de 20% de prevalência, que é um dado esplêndido, é gigantesco, porque é uma enormidade de pessoas que usam esses medicamentos. Sim. Então, dados até 20%. Para não ser um dado tão enviesado, porque o estímulo também vai gerar um viés, você traz para menos. Então, de sintomas persistentes por longos períodos, se acredita para a síndrome pós-finasterida em torno de 2% e para a síndrome pós-PSSD em torno de 5 a 10%, que é bem... Não, é significativo. É significativo. E imagino que o próprio médico e paciente acreditem ser da própria depressão, né? Então, nem relata isso. Então, pode ser muito subdiagnosticado realmente, né? Meu Deus. Por que esses antidepressivos causam esse embotamento emocional? E explica melhor isso para o nosso público, doutor. Perfeito. Então, se você for do público da saúde, o que eu posso te dizer? Então, quando o paciente ele começa a usar um ISRS, ele no primeiro momento ele vai se sentir melhor. E num segundo momento, o que vai acontecer? Existe um receptor específico da serotonina, que é o 5-HT1. Esse receptor, ele sofre esse processo de downregulation, ou seja, ele começa a ser expressado menos, então ele começa a ser ativado menos, então o paciente começa a ter essa sensação, além que fugiu o nome agora, neurotransmissor, serotonina, agora voltou. A própria serotonina, ela tem uma capacidade de inibir um neurotransmissor que é muito importante para a gente, chamado dopamina. Então, a dopamina é o neurotransmissor que nos dá a vontade. Realização. Exatamente. É aquilo que nos move para fazer as coisas. Estou com desejo de fazer algo. Dopamina. A dopamina pode ser boa e pode ser ruim, porque às vezes tem desejo para fazer coisa ruim. Sim. Então, a dopamina ela tem que ser modulada adequadamente. Só que aí, a serotonina tem essa capacidade de modular a dopamina para baixo, e aí você perde prazer à vontade por causa de falta de dopamina, que é consequência da serotonina. Mas como é que eu posso explicar para um paciente a diferença entre a melhora da depressão e esse ficar emocionalmente achatado, né? Que não é nem super feliz e nem super triste, fica ali. Há relatos assim das pessoas dizendo que ficam ocas. Eu tô oco. Exatamente. É isso? Fica um vazio, né? Então, quando você vai estar melhor da depressão, a diferença principal é essa. Então, assim, o ideal é que depressões leves, aquela depressão que fala assim, poxa, eu não estou querendo pular de uma ponte hoje. Ok, então sua depressão não é gravíssima. Então, depressões mais leves,
você não precisa entrar em medicamentos. Esse é o mundo ideal, porque você consegue não ter efeitos colaterais e consegue fazer terapia, fazer atividade física. Muitas vezes terapia e atividade física te tira da depressão. E também aconselhamento espiritual. Fica a dica para quem está em depressão aí, leve a moderada. Depressões mais graves é precisar de remédio. E a depressão grave te tira totalmente a funcionalidade. Você não Mas faz como, nada. doutor, e aí gostaria que o senhor pontuasse bem esse momento, né? Como que o paciente, ao identificar, como é que ele identifica assim, em si, estou deprimido ou só não estou triste, não estou frustrado, não estou... E aí ele chega no médico, que é um médico que mete a caneta. E ele já entra com medicação, e ele talvez não precisaria disso. Como é que o próprio paciente pode distinguir em que estado? Ele tem consciência? Tem como? É difícil, para o paciente é muito difícil, porque às vezes o próprio paciente ele vai intensificar a própria queixa. Então ele vai achar que ele está numa depressão gravíssima e às vezes é uma depressão moderada. Então, o que a gente consegue colocar para o paciente que ele está com a depressão grave? Principalmente quando ele pede vontade de viver, então é vontade de morrer, literalmente. Quando ele mexe muito com o padrão alimentar, comendo demais o tempo todo, comendo de menos o tempo todo. Mexe muito com o padrão do sono, só quer dormir ou não dorme. Então é os extremos. Os extremos. Então, esses hábitos mais do dia a dia é o que o paciente pode ver nele e dizer assim, poxa, eu tô ruim, eu tô mal. Então aí ele vai conseguir diferenciar se ele está no estado mais grave. Então, quando ele estiver nesses extremos, perdendo peso por causa da depressão, perdeu o emprego porque não consegue trabalhar, literalmente. Então ele está extremamente disfuncional e está com desejos, ideações, pensamentos e tentativas de suicídio. Isso é grave. Então esse é o caso que o paciente tem obrigatoriamente ir no médico e nesses casos muito provavelmente ele vai tomar medicação e está certo, né? Porque você tem que tirar ele desse estado grave. Então ele tem que voltar a funcionar de alguma forma. Existe a questão da tristeza. A tristeza todos nós vamos ter, é um sentimento. A melancolia é normal. Antigamente a gente ficava melancólico, escrevia uma poesia, voltava ao estado normal. Né? Tem gente que é melancólica por natureza, então assim, essas pessoas que são melancólicas por natureza, às vezes elas acham que são depressivas. Não, às vezes é da personalidade. Elas só não são disfuncionais ao ponto de não conseguir ter a vida delas. Então a tristeza ela vai nos bater, a depressão ela não vai embora. A depressão ela permanece. E aí hoje os guias, o DSM, eles colocam que a depressão ela vai durar ali mais de 4 semanas, pelo menos, para você dizer, não, é a depressão. Então o cara vai permanecer com aqueles sintomas consistentes por mais de 4 semanas, é uma forma de diferenciar também. E ela permanece por anos? Não tratada, ela segue? Não tratada, ela segue. Então a tendência a cronificar e a ficar grave realmente. Meu Deus do céu. Isso acontece com todos os usuários, toda pessoa que começa a tomar finasterida ou que começa a tomar essa classe de antidepressivos desencadeia esse tipo de efeitos colaterais, doutor? Perfeito. Então não. Inclusive existem os efeitos colaterais que são próprios do uso, que são mais comumente associados ao período que você está usando, que são agudos, inclusive é mais prevalente. Quando você fala nos sintomas de disfunção da libido, né, o paciente que toma ISRS é mais de 40%. Tanto que na medicina hoje se sabe, se você for prescrever o ISRS, é uma alta probabilidade do paciente reclamar da libido. Então o pessoal nem prescreve muito para homem, porque fica muito mais evidente na ereção, então o paciente pede, não tem aquela mesma ereção. E aí eles não prescrevem de primeira linha muitas vezes, ou se prescreve, o ideal é dizer logo, olha, você tem uma chance razoável, e aí varia de 40% a 60%, ou seja, metade das pessoas vão dizer, minha libido mudou. Então esse é o sintoma agudo. Já o crônico não, o crônico vai depender de alguns fatores de risco. Então assim, fiquei com sintomas mesmo após suspender. Então geralmente a pessoa tem uma tendência genética, e ela tem uma propensão a esse adoecimento, porque ela é uma pessoa... Sabe aquela pessoa hipocondríaca, às vezes? Só que vai adoecer, só em olhar o remédio já está sentindo colateral, né? Sim. Aí é outro efeito, nocebo. Nocebo, né? Exatamente. Inclusive na medicina tem muita gente que coloca na conta do nocebo a síndrome pós-finasterida. Então o cara ouviu falar, agora eu tenho os sintomas. Então tem gente da medicina mesmo que coloca isso como possibilidade de causa. Não, ele não tem a síndrome, todos esses conjuntos de coisas que estão falando aí. Não, ele tem o efeito nocebo. Então, esse
embotamento, esse vazio que a pessoa sente, emocional, não é depressão maltratada. Se enquadra em outra classe de... Exato, se enquadra em outra classe. E olha que interessante. Se o paciente for no psiquiatra hoje e ele reclamar disso daí, eu comecei a tomar esse remédio, mas agora eu tô oco, tô vazio. Sabe o que o psiquiatra faz? Ele passa um remédio que aumenta a dopamina. Ele ganha um segundo remédio. E aí, muitas vezes, o paciente até refere melhor. Porque como a serotonina tira a dopamina e a falta de dopamina que dá esse vazio, ele dá um outro remédio que aumenta a dopamina, pronto. Aí você trata o colateral com outro remédio, que é a cascata que acontece muito na medicina. Você dá um remédio que dá um colateral, você dá outro remédio, aí que às vezes vai dar outro colateral e você continua dando os remédios. Sim. A colateral do colateral. Meu Deus. E como diferenciar o que é o embotamento e o que é a depressão na prática clínica? Então é isso. A depressão, geralmente, ela é primária, ou seja, ela veio por causa de um fator estressor, de um trauma, de um estilo de vida, de um histórico familiar, e aí você vai evoluir com essa alteração de hábitos fisiológicos, né, que a gente já comentou aqui, e vai permanecer com isso, e isso vai ser extremamente disfuncional, isso é depressão. E geralmente há uma tendência muito à tristeza. Às vezes a pessoa nem tem tristeza, às vezes só tem outra queixa que é anedonia. Anedonia é essa falta de interesse em fazer as coisas naturalmente. E às vezes nem sente tão triste, aí fica mais confuso ainda, né? Porque lembra muito esse vazio. Mas a anedonia, às vezes a pessoa tem gatilhos que ela consegue ir bem. Já esse embotamento que a gente está falando aqui é associado ao medicamento. Então, se a pessoa não está tomando medicamento e tem esse embotamento, nunca tomou nenhum medicamento e tem esse embotamento, é porque isso pode sim ser ainda na depressão. Então, geralmente o embotamento relacionado ao medicamento vem depois do medicamento. Porque imagina o seguinte, doutor, o paciente começou a tomar finasterida, não necessariamente ele tinha uma depressão, ele estava com a sua vida natural. Ele passou a tomar finasterida e começou a sentir sintomas de tristeza, de melancolia, que vão desencadear nesse embotamento. O depressivo, ele teve um fato gerador, um trauma, algum sofrimento para desencadear a depressão. Seria isso? Exato. Então, uma das coisas que se faz para tentar diferenciar síndrome pós-finasterida é tentar ver se ele não teve algo que gerasse a depressão. Entendi. Outra coisa que gerasse. Então fica essa confusão. Será se na história de vida dele não teve um gatilho para ele ficar deprimido? Ou, não teve, não achei nada, vasculhei a história. Preciso fato gerador para depressão. Geralmente tem um fato gerador. Há quem diga que não, mas aí é outra seara. Já se o cara começou a ter os sintomas após a finasterida, você tem que pensar na possibilidade de ser causado pela finasterida. Entendi. Por que a finasterida pode causar esses sintomas psiquiátricos tão persistentes, né? Existe uma relação entre os neuroesteroides e a sensação de prazer da identidade masculina? Com certeza. Então, uma coisa que pouca gente sabe, até médicos, é que a finasterida age no cérebro da gente. As pessoas acreditam que ela só age lá no DHT, que é a dihidrotestosterona. Então, o principal efeito conhecido dela é pegar a testosterona e inibir a conversão em dihidrotestosterona. A DHT é quem faz cair cabelo. Só que ela também age na formação de neuroesteroides. Exemplo falado anteriormente, a alopregnenolona. Então, essa alopregnenolona ela é importantíssima para um sistema inibitório do cérebro da gente, chamado GABA. E o GABA ele é importante para nos trazer esse desligamento, esse relaxamento. Então, ele é o que nos tira da ansiedade, por exemplo. Né? Quando a gente tem um GABA que não funciona, que está inibido, a gente fica mais ansioso, fica mais ligado. Então, a finasterida tem o poder de mexer nisso. E aí é um dos mecanismos, entre outros, porque a própria finasterida já tem estudos ligando ela também a desequilíbrio na dopamina, também relacionando dopamina, e assim o paciente vai ter sintomas cognitivos. Esses sintomas cognitivos, a epigenética, tudo isso que o senhor está falando, isso pode ter alterações, inclusive na personalidade da pessoa? Personalidade, teoricamente, você vai nascer com uma, ou vai desenvolver uma, né, durante a vida, e aí você, em tese, você tem a sua personalidade base. O que vai acontecer, muitas vezes, é a pessoa não se reconhecer. Então a pessoa vai começar a dizer isso.
eu não me reconheço, eu não era assim. Isso não é a minha personalidade. Então, mas vai mudando a personalidade da pessoa. Então, assim, ela muda. Teoricamente, se ela se tratar, ela vai voltar para a personalidade dela. Mas ela sim, ela refere isso. Ela fala, poxa, eu não me sinto mais, eu não sou mais eu. Então mexe. Meu Deus. E o que explica alguém ter o PSSD ou PFS e outra pessoa não ter nada? Tem alguma área de pesquisa que esteja avançando, que consiga identificar o motivo pelo qual algumas pessoas manifestam e outras não? Com certeza. O bom seria se pudéssemos substituir o teste do pezinho tradicional hoje por um teste genético amplo. Por quê? Como já temos, a medicina já conseguiu ler o nosso genoma completo, existe uma coisa, porque hoje só se pesquisa mutações genéticas. Vamos pesquisar no teste do pezinho mutações genéticas para ver algumas doenças. Mas existe uma coisa que é muito prevalente, chamado polimorfismo genético. É quando o gene funciona 50%, 30%, 70%. Isso pode trazer repercussões na vida da pessoa. Então, uma forma de tentar ver o risco de uma pessoa seria através de alguns testes genéticos. Sim. Que consegue ver se ela tem já potenciais polimorfismos na 5-alfa-redutase, que é a enzima relacionada à finasterida, no CERT, que é um mecanismo relacionado à serotonina. Então, por testes genéticos, teria como tentar estimar um certo risco. Existem testes clínicos. Então, você aplica questionários para saber se a pessoa tem mais tendência à depressão. Pessoas melancólicas, infelizmente, são pessoas de maior risco. Então, se você fizer um teste de temperamento seu, de personalidade, você identificar que você é melancólico, você é um candidato maior a ter sintomas pós esses medicamentos. E existe algumas avaliações laboratoriais também. Então, tudo isso pode ser feito para tentar estimar um certo risco da pessoa desenvolver o problema. Eu recentemente li o livro do Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo, e ele fala sobre a biologia da crença, né? Que o meio que faz com que altere a nossa manifestação gênica. Eu não sei se é esse o termo que eu posso usar, mas assim, que inclusive pais de filhos adotivos, os filhos se parecem com os pais. Exato. Né? Que é impressionante. Agora imagina a gente tomando uma droga, e essa droga que parece muito simples, né? Para uma queda de cabelo, uma coisa inofensiva, né? Não estou nem falando do antidepressivo mesmo, uma finasterida, que é um produto tão amplamente divulgado e tão consumido, né? Alterar dessa forma. Exato. Não, essa crença nada mais esse do seu livro que você leu, nada mais do que a epigenética. Sim, ele fala. Então, é interessante que às vezes na medicina a gente aprende a fazer um histórico familiar somente pelo histórico familiar biológico. Só que as pessoas no seu histórico familiar, elas têm esses mesmos hábitos. Tanto que é muito comum, às vezes, desenvolvimento de cânceres em casais. O homem e a mulher, o casal, desenvolveu câncer de intestino. Por quê? Mesmos hábitos. Sim. Né? Epigenética. A mesma microbiota. Outro dia eu estava vendo também um corte num podcast, um colega seu comentando que às vezes o cara se mudou do Brasil, foi morar em outro continente, mudou a microbiota, mudou a saúde, melhorou, ficou todo feliz, tudo mudou. A microbiota é tão importante realmente assim? Muito importante. Uma das teorias que se fala em relação a essas síndromes é que quando você trata a microbiota, você tem um potencial de mudar radicalmente o problema. E tratar a microbiota é alimentação? Principal. Então a gente chama isso de modulação intestinal, para a gente tratar a microbiota. Que ela, teoricamente, ela está disfuncional. Então o ideal seria você identificar qual é a disfunção, através de exames específicos, personalizados, que você vai conseguir identificar isso. E aí você vai mexer na alimentação, você vai mexer, às vezes, na composição da microbiota, dando probióticos, dando prebióticos, substâncias que vão mexer com essa microbiota. Tem casos do paciente precisar tomar antibióticos.
para poder erradicar uma cepa de bactérias ali que pode estar contribuindo para o adoecimento da pessoa. Mas isso é feito algum tipo de exame para identificar como é que está a microbiota? Exatamente, existem exames para isso. Nem sempre são acessíveis, mas existem exames que você consegue avaliar o microbioma intestinal. E aí você faz uma leitura dos micro-organismos que estão lá dentro, através de exame de fezes. Gente do céu. E quem são as pessoas que têm maior risco, tanto na finasterida quanto nos antidepressivos? O senhor acredita que tem alguma triagem obrigatória, deveria ter uma triagem obrigatória antes de ser feita uma prescrição desses medicamentos? Com certeza. Então, o que a literatura já fala? Hoje há um consenso, dizer, olha, você não vai poder fazer finasterida e tasterida para qualquer pessoa de qualquer jeito. O ideal é você fazer uma avaliação. Então, homens jovens, por que pareça, têm mais risco do que homens com mais idade. A maioria dos casos de síndrome é entre 25 e 45 anos. Nossa. Homens com histórico de depressão, histórico de problemas de humor, têm mais risco. Então, seria um screening importante. Pessoas que já têm queixas sexuais são pacientes de risco, terem que passar por essa avaliação. E uma coisa que também tem que ser feita é a avaliação metabólica hormonal. Então, exames, e às vezes são exames simples, que você pode já pedir antes do tratamento, porque às vezes o paciente começa a evoluir e você começa a ver mudança nesses parâmetros. Então, isso deveria ser feito com todo mundo. E a avaliação de estado de humor. Mas a gente está falando muito mais sobre a saúde masculina, mas a utilização desses medicamentos em mulheres, elas provocam os mesmos sintomas? Provoca. A diferença é que a mulher, ela parece que é mais imperceptível ainda. Porque a queixa sexual da mulher, ela se confunde muito, porque a mulher ela tem muitas nuances no desejo sexual dela. Sim. Então, é muito confuso, às vezes, tentar associar o medicamento. Mas o que eu já tive de paciente no consultório falando? Mulher, ela chega, olha, depois do medicamento, fiquei mais irritada, meu lapso, comecei a ter lapsos de memória, o desejo sexual que já era ruim, sumiu. Então, a mulher também tem, porque não tem estudos. Os estudos em homens já são escassos, em mulheres, então, são praticamente nulos. Que a manifestação sexual para o homem e para a mulher acabam sendo distintas, né? Porque a própria ereção é muito marcante para o homem, visível, né? Enquanto para a mulher é imperceptível muitas vezes. Exatamente. Que tipo de exames poderiam ser feitos antes de tomar essas medicações? Então, exames que eu faço a todo paciente meu. O paciente chegou e por algum motivo ele vai precisar usar. Eu vou demorar muito para prescrever, mas eu tenho um paciente meu que ele toma a dutasterida porque ele tem hiperplasia prostática benigna, que é uma próstata aumentada. Sim. A dele é gigante. Ele precisa desse remédio, que é o remédio mais potente para diminuir o volume da próstata. Só que aí o que eu faço regularmente com ele e deve ser feito antes de iniciar? Uma avaliação hormonal detalhada. Então, exames hormonais, que a gente chama de esteroidogênese, aí entra testosterona, dihidrotestosterona, estradiol, tem uma série de exames para serem feitos. Avaliar o que a gente chama de eixo HPA, que é cortisol, ACTH, tireoide. Sabia que mais da metade dos homens que têm hipotireoidismo tem disfunção erétil? Nossa. O hipotireoidismo gera disfunção erétil. Então, às vezes o paciente chega no médico com disfunção erétil, vai no urologista com queixa de disfunção erétil, e o problema dele é hipotireoidismo. Então, você trata a tireoide e resolve a disfunção erétil do paciente. Gente. A avaliação hormonal detalhada e a avaliação metabólica. Então, às vezes o paciente tem uma resistência insulínica, uma pré-diabetes, que vai gerar um problema circulatório. Então, ele tem alguns fatores de risco, tem deficiência de vitaminas. Vitamina D é básico para a função hormonal, função erétil. Zinco, por exemplo, também é muito importante. Então, tem uma avaliação, um screening laboratorial bem interessante a ser feito antes de iniciar. E isso costuma ser pedido pelos médicos, na prática médica? Jamais. Inclusive, assim, a maioria dos médicos que prescrevem finasterida, dutasterida são tricologistas, médicos que mexem com o cabelo. Então, o aprofundamento dos médicos tricologistas em relação a hormônios é muito pouco. É difícil até pedir, porque eles não vão conseguir nem ler às vezes, não tem um aprofundamento de estudo sobre a leitura, então não pedem, é uma rotina não pedir. E os laboratórios, via de regra, têm esses exames? Tem, a maioria deles é coberto com plano de saúde, não tem problema nenhum, é muito tranquilo em fazer. Existem exames melhores, mais apurados, detalhados, que laboratório comum não faz? Existe. Mas para iniciar, nem precisa. Então,
Às vezes eu peço exames mais específicos quando o paciente está com um processo de tentativa de tratamento complexo, e aí eu faço esses exames para ele. Mas, em geral, laboratório simples é possível. Mas, doutor, se tem um paciente agora que está nos assistindo e ele quiser parar agora, parei de tomar, o senhor não recomendaria isso? Não recomendo, principalmente antidepressivo. O antidepressivo não se para sem orientação médica, não se para abruptamente. Existe um efeito curioso que a suspensão abrupta vai trazer um efeito rebote maior, então não é interessante, tá? Finasterida e utasterida, se você estiver usando para cabelo, tá? Para próstata não, próstata é outra conversa, mas para cabelo aí é mais tranquilo. Então dá para suspender, logicamente seu cabelo vai reclamar. Então a sua recomendação seria que ele fosse até o seu médico e pedisse esse desmame. Eu quero, tenho sim, agora identifiquei, vendo o Dr. Edson falar que tem um problema de disfunção, tem um problema do embotamento emocional e quero provocar o desmame. O senhor, esse médico que provocou tudo isso, aceitaria esse... como é que o senhor vê isso? Difícil. Geralmente é o que eu falei, né? O que o médico vai propor para o paciente? Não, vamos fazer o seguinte, já que vocês vão ver sintomas, eu vou passar um segundo remédio aqui para melhorar. É o que muitos médicos vão fazer nesses casos, tá? Existe a troca, então alguns médicos vão fazer a troca. É individual, cada médico vai ter a sua atitude. Mas, logicamente, que assim, esses medicamentos têm que ser acompanhados, né? Principalmente para caso de depressão grave. Então, nesses casos, procure sempre o seu médico para fazer o manejo. Mas se alguma das pessoas que estiver nos assistindo quiser falar direto com o senhor, como é que ele lhe acessa, já que o senhor está... Bem, principal forma de me achar, eu tenho um canal no YouTube, tá? Que é Dr. Edson Freitas, médico, medicina de precisão, medicina de propósito. E no Instagram, principalmente. Então, Dr. Edson Freitas, doutor por extenso, né? Todo o nome todo. E no Instagram tem meus contatos, tem como você me acessar, tirar dúvidas. Então, se você sofre esses problemas, começou a ter esses efeitos estranhos aí após essas medicações, pode entrar em contato lá, que eu vou te orientar o que fazer. Ótimo. Quais desses exames que os pacientes deveriam fazer, né, antes, para não desenvolver esses sintomas persistentes? Então, essa lista que eu falei anteriormente é muito importante fazer. E aí, uma coisa que é interessante é o exame de acompanhamento. Então, quando você estiver tratando, o ideal é que você faça periodicamente novos exames. E você vai ver a evolução. E aí vai acontecer uma evolução que às vezes vai coincidir com os sintomas. E aí são os mesmos exames, muitas vezes, e aí dependendo da intensidade, da gravidade dos sintomas, aí vai ter exames mais específicos. Aí tem um conjunto de exames que a gente chama de exames de metabolômica, são exames que aí exames mais sofisticados, não cobrem, o convênio não cobre, mas para alguns casos é extremamente importante e relevante, e às vezes é o exame que dá o diagnóstico. Existe algum exame que feche o diagnóstico de PFS e PSS? Não tem. Não tem. Então, o que vai fechar o diagnóstico? Existem os critérios clínicos. Então, para você fechar o diagnóstico dessas síndromes, você vai ter que ter sintomas sexuais depois ou durante ou depois do medicamento e que duraram mais de 3 meses. Então, eu suspendi o medicamento, passou 3 meses, ainda estou com sintomas. Então, estou com sintomas sexuais, disfunção sexual após esses medicamentos. Alterações cognitivas, depressão, ansiedade, anedonia, apatia, lapsos de memória, perda de prazer pelas coisas. Então, se você tem esse combo de sintomas que duraram mais de 3 meses após essas medicações, você tem os critérios clínicos para ter a síndrome. Aí os exames de laboratório, eles podem corroborar, mas eles não podem bater o martelo. Mas o médico, como é que ele evita um diagnóstico errado disso? Então, teoricamente, o médico tem que acolher essa queixa, fazer esses critérios, conseguir excluir que não é uma depressão primária, um transtorno outro, e dizer, olha, como está associado ao medicamento, você tem a síndrome. Então, o médico tem que ter essa leitura. E aí, como eu falei, fazer os exames que corroboram. Então, existem exames laboratoriais dessa lista que a gente comentou, principalmente os neuroesteroides e os hormônios sexuais, que vão corroborar a hipótese. Quanto tempo pode durar esses sintomas? E, infelizmente, tem pacientes que vão ter isso a vida toda. Tem pacientes que vão ter alguns meses, anos, e tem gente que vai ter a vida toda.
mas se ele fizer um tratamento, ele consegue reverter 100% dos casos ou ainda não tem estudo suficiente para dizer isso? Então, a literatura diz que não tem nem estudo dizendo como é que trata. A ciência por trás ainda está nesse nível, né? Então não há estudo dizendo esse é o tratamento. Então, primeiro é essa questão. Muitos casos, o paciente ele vai melhorar até espontaneamente durante um tempo. Aí esse tempo é indeterminado. E existem realmente pessoas que fazem toda a intervenção que eu faço, por exemplo, no meu consultório, que vão conseguir recuperar 100% dos sintomas. Ah, mas eu precisei ficar tomando ou um medicamento ou um suplemento um tempo indeterminado. Sim, muitas vezes você vai precisar tomar alguma coisa ali para, vamos dizer assim, evitar que o sintoma volte. Então, ou um suplemento ou um medicamento, às vezes é necessário para uso contínuo. E se ele suspender o medicamento, o senhor já disse que não vai resolver, mas esses problemas que ele tem, como perda de sono, comer muito, comer pouco, como é que ele resolve isso para tentar ter uma vida mais normal? Então ele tem que tentar buscar o que gerou a depressão dele. Então, o paciente que entrou no estado de depressão, que precisou de um antidepressivo e por isso depois acabou desenvolvendo os efeitos pós-antidepressivo, o que a psiquiatria fala, né? Que se você pegou o estado de depressão primária e tratou e o paciente melhorou da depressão, você pode suspender o tratamento depois de 6 meses, 1 ano, a primeira tentativa ali. E aí o paciente tem que buscar ressignificar a vida dele. Além do tratamento com os medicamentos, um tratamento com psicólogo, com isso ajuda também? Com certeza. A primeira linha de tratamento para a depressão de leve a moderada é psicoterapia, é terapia. Então, o paciente que, infelizmente, tem médico que é assim, vai numa consulta de 15 minutos com o médico, se você fala que está triste, é antidepressivo de primeira linha, mas o ideal seria psicoterapia. O grande problema também é que as pessoas não querem psicoterapia, elas não querem ficar toda semana indo no psicólogo. Então, as pessoas têm que colocar na cabeça que isso é importante para ela. E outra coisa que ninguém está buscando hoje, que tem que ser feito, é autoconhecimento. As pessoas têm que buscar se conhecer, entender como é que elas funcionam, porque assim é muito mais fácil elas sair desses quadros. E eu cheguei a fazer psicologia, não me graduei, mas também entendi a morosidade do efeito da psicoterapia, né? Exato. É mais difícil de... Sabe uma crítica que eu tenho à psicoterapia? Que assim, a psicoterapia às vezes ela não vai na dor, na ferida. Às vezes ela fica ali. É assim mesmo, sua vida permitiu que você fosse assim, causasse isso em você. Até a pessoa se dá conta da coisa, né? Então assim, às vezes tem que ser mais terapia de choque mesmo. Eu não me achei, fiz como segunda graduação a psicologia, não me encontrei, aí fui fazer psicanálise. Aí achei a psicanálise mais joelhaço, assim, não dá umas porradas, dói mais, e parece que dá um efeito mais interessante, mais rápido. Né? Lembro de numa das aulas assim, e aí me permita usar um linguajar mais baixo aqui, né, para isso, mas o terapeuta lá que estava nos ensinando, né, ele disse assim: pinto duro não é obrigação, pinto duro é merecimento. E aí tira a culpa do homem, né, e joga para a mulher e faz com que ele se sinta mais aliviado, porque sempre, né, os aspectos da ereção dão para o homem o sentimento de culpa, né, na obrigatoriedade de estar certo, na obrigatoriedade, e tem tantas coisas que envolvem isso, e sempre um tabu gigantesco, né, que é difícil para o homem falar dessa libido, de como está a sua vida sexual, né? Sempre. Difícil, até no consultório é difícil, eles têm dificuldade de falar para o senhor. Até no consultório, eles às vezes não falam isso na primeira consulta, então às vezes eles vão trazendo outras queixas até chegar e falar da questão sexual. Então é um tabu, né? Os homens, ao mesmo tempo que a masculinidade hoje está caindo muito em relação ao conceito e tudo, as pessoas ainda acham que a disfunção erétil, a disfunção sexual, é como se ela fosse menos máscula. Então, assim,
realmente as pessoas estão deturpando alguns conceitos que é importante estar relatando. É que hoje em dia até ser másculo é tóxico, né? Não pode ser e tal. Então as pessoas estão perdendo a... Por causa desse tóxico, não tem mais másculo na história, né? Então tá complicado. Mas, doutor, indo para o nosso encerramento aqui, eu acho que foi de extrema valia, né? E fico imaginando as pessoas que estão em casa nos assistindo e que viram, né, no seu pronunciamento aqui, no seu comentário, um alento para o seu desespero. O que elas fazem? Se elas se identificaram com os sintomas, que mensagem o senhor deixaria para essas pessoas? Bem, então, primeira coisa é você fazer essa relação. Então, se vocês se identificam com sintomas de disfunção sexual que piorou, de sintomas cognitivos que vocês não se reconhecem e que, curiosamente, surgiram após alguma dessas medicações que comentamos aqui, você pode estar diante de um problema orgânico, ou seja, é um problema que é do seu corpo, não é somente da sua cabeça. Então, primeira coisa, vocês têm que se fazer esse diagnóstico, que muitas vezes os médicos não vão fazer. E vocês têm que levar esse diagnóstico para discussão com o médico, para poder mexer no que você está tomando de medicamento, isso é importante, e ter uma avaliação e um manejo integral da sua saúde. Então, isso é importante que vocês façam e que alertem os profissionais de vocês, porque infelizmente os profissionais também às vezes não estão preparados para essa conversa. Então, se identifiquem com a possibilidade de ter esse problema, não achem que é coisa da cabeça de vocês, procurem a ajuda de um profissional qualificado, capacitado para manejar esse tipo de condição. Não é fácil, é complexo, mas há solução. E aí todas as suas bases de saúde são importantes, como eu falei no início. Quanto mais saudável for sua alimentação, quanto melhor for o seu sono, quanto mais rotineira for a sua atividade física, quanto melhor for o seu manejo do estresse, e quanto melhor você tiver um propósito na vida, mais fácil você sair desse quadro. E com um profissional qualificado, muitas vezes você vai chegar lá. Dos problemas do corpo, das dores do corpo, a gente faz exames e acabamos identificando lá qual é a patologia, a doença que temos. Das doenças da alma ou da mente, não existe exame. Não. É só o relato do próprio paciente e o bom senso da classe médica identificar qual o nível de gravidade. É isso, doutor? Exato. Os médicos têm que estar abertos, inclusive, às questões espirituais dos pacientes. Então. Os médicos não estão abertos a essa conversa por desconhecimento. Os médicos não sabem abordar, às vezes, a religião do outro. Muitas vezes eles são críticos e céticos em relação a isso. Então o médico ele tem que estar aberto a isso e ele tem que ser desenvolvido espiritualmente também. Então não adianta você querer falar de espiritualidade com um profissional que não tem nenhuma. Então isso vai ser pior. Então os médicos têm que estar abertos a essa conversa com os pacientes e tem que estimular. Não tem nada melhor do que um paciente espiritualizado. Esse é o paciente com mais chance de cura que possa existir. Mas é que a própria crença na melhora o olho do observador, né? E a gente já parte lá para a física quântica, né, doutor? Mas o olho do observador afeta o fato a ser observado. Se o cara recebe o diagnóstico de uma patologia e aceita o diagnóstico, entendo eu que ele piora. Se ele não aceita aquele diagnóstico, ele luta contra aquilo, né? A gente vê vários casos de câncer aí, de reversão, muitas vezes. Essa questão, eles se entregam à doença e acham que não tem mais jeito. E tem gente que coloca na mente assim, eu tenho fé que eu vou me curar. Isso. E aí existem relatos surreais que a medicina não explica de cura. Isso. Todos os relatos são muitos. Para a gente encerrar, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem. Então, diante de tudo isso que a gente conversou, de tudo isso que faz com que eu tenho certeza que o nosso espectador em casa vai ficar remoendo isso, porque muitos homens vão se ver, muitas mulheres vão se ver nesses seus comentários, né, se colocando nesse papel, né, de ter tomado a medicação ou de ter tomado antidepressivos. Antidepressivos são hoje no Brasil os medicamentos mais vendidos do Brasil, e isso, né, a gente vê pela quantidade de farmácias que abrem, e
tem restrição de receituário, tem tudo, e são os medicamentos mais vendidos, né, doutor? Então, o Brasil, eu costumo dizer o seguinte, nós temos o maior número de tratamentos dentários e estéticos do mundo. Nós temos o maior número de cirurgias plásticas do mundo. E nós temos a maior quantidade de antidepressivos do mundo. Na verdade, o brasileiro não se gosta mesmo. É incrível. Então, assim, existem alguns países, e nós somos um desses, que as pessoas elas não toleram mais o sofrimento. Elas não querem passar pelo processo de sofrer. E sofrer faz parte da vida. As pessoas têm que entender isso, e muitas vezes só entendemos isso quando a gente tem maturidade. Infelizmente, parece que às vezes precisamos chegar numa certa idade, passar por um monte de coisas para entendermos que a vida é feita de altos e baixos, de sofrimentos, de problemas diversos, e que temos que ter propósitos. E nesses propósitos, temos que pensar, será que essa estética vale tanto? Porque às vezes estética tira a saúde. Quantos casos que a gente já viu, né, de procedimentos estéticos que levaram à morte de pessoas por questão estética. Então, temos que ponderar. Às vezes a estética vai melhorar muito a sua autoestima, você vai se sentir melhor e tudo bem, mas temos que pesar o risco-benefício de cada coisa que a gente vai fazer. Quando a gente tem um propósito, e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Então, quando a gente tem um propósito que vai além de nós mesmos, que não é só o eu, aí a vida faz muito mais sentido e suas decisões também. E, curiosamente, você vai chegar num campo de virtudes que vai te elevar a um ser humano melhor. E aí você muitas vezes vai adoecer menos, porque você entende que você precisa ser forte para conseguir o objetivo que vai para sua família, para os seus filhos, para sua comunidade, para as pessoas que você gosta. Então busquem isso. Se vejam. E aí, se você se viu adoecido de alguma forma e se identificou com algumas coisas que falamos, busquem ajuda, mas se vejam o que vocês querem ser, quais são seus objetivos, e busquem isso, se envolvam propósitos de vida que vão além de si mesmos. E aí a vontade, às vezes, de cometer um suicídio vai diminuir, porque você vai cometer um ato egoísta, porque você vai deixar de estar ajudando quem mereceria ser ajudado por você, tá? Então busque ajuda profissional se você tiver uma condição dessa. E é assim que a gente tenta ajudar as pessoas. E esse é um dos meus propósitos hoje, na minha área de atuação na medicina. Incrível, doutor. Tenho certeza que o senhor ajudou muita gente vai ter acesso a essas informações e sabendo, né, se reconhecendo nisso, vai buscar ajuda e aí o senhor atingiu realmente o seu propósito. Fico extremamente agradecido desse nosso bate-papo, para mim uma satisfação muito, muito grande. Só te agradecer, fico com pena de saber que tu tá voltando para Natal, né? Porque ter um médico com o seu estilo de trabalho, com o seu conhecimento aqui no Rio Grande, os gaúchos vão sentir falta. Mas pela internet dá para lhe achar, né, doutor? Com certeza. Então, por favor, mais uma vez, divulgue as suas redes sociais aí para o pessoal lhe seguir. Vai estar aqui embaixo na legenda também. Perfeito. Então, no Instagram, Dr. Edson Freitas, você vai me encontrar lá, com meus contatos para agendamento, a gente faz atendimento online, acompanhamento online. E eu tenho um canal no YouTube que vocês podem também buscar ali conhecimento mais técnico, eu consigo fazer aulas sobre alguns temas lá aprofundados, tá? Edson Freitas, Medicina de Propósito, você consegue me encontrar lá. Legal. Doutor, obrigado. Obrigado. O Rio Grande agradece, o Brasil inteiro agradece por ter pessoas com essa dedicação, esse olhar humano, né, que vai muito além dos interesses comerciais que regem, né, as profissões, mas acredito eu que seja um verdadeiro propósito das pessoas, né? Acho lindo o senhor falar disso num mercado que a gente sabe que às vezes é muito mais mercantilista do que de pessoas que vivem pelo propósito real. E bonito essa sua trazer, né, essa espiritualidade para dentro da medicina, é algo fantástico. Obrigado, gente. Foi um prazer. Valeu. Obrigado.